Existem aproximadamente 3.900 espécies de cobras conhecidas na Terra. Dessas, cerca de 600 são venenosas. Dessas 600, aproximadamente 200 são capazes de matar um ser humano com uma única mordida. Esse número, 200 cobras capazes de matar uma pessoa, é um número com o qual a maioria das pessoas não para tempo suficiente para realmente compreender. O veneno de cobra não é uma substância única. É um complexo coquetel biológico que foi refinado por milhões de anos de evolução, tornando-se extraordinariamente eficiente em uma única função: paralisar os sistemas biológicos de tudo aquilo que atinge. Alguns venenos destroem o tecido de dentro para fora. Alguns comprometem a capacidade de coagulação do sangue, fazendo com que a vítima sangre continuamente por todos os ferimentos e órgãos. Alguns paralisam os músculos que controlam a respiração, permitindo que a pessoa permaneça consciente enquanto sufoca lentamente. Alguns fazem tudo isso simultaneamente. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 81.100 e 38.000 pessoas morrem anualmente em decorrência de picadas de cobra. Outras 400.000 sofrem lesões permanentes, incluindo amputações causadas pela necrose do tecido no local da picada. A picada de cobra é classificada pela OMS como uma doença tropical negligenciada. A maioria das pessoas que morrem em decorrência dessa doença vive em áreas rurais da África, Ásia e América Latina, longe de soro antiofídico e atendimento de emergência. Hoje vamos falar sobre as 13 cobras mais mortais do mundo. A classificação não se baseia apenas na toxicidade do veneno, nem apenas no número de mortes humanas. A classificação leva em consideração o quadro completo: a potência do veneno, a agressividade da cobra, quantas pessoas ela mata, onde vive e quanto tempo de sobrevivência ela oferece após uma picada. Taipan do Interior, Austrália. Considerando apenas a toxicidade do veneno, a Taipan do Interior é a cobra mais venenosa da Terra. E não há comparação. Uma única mordida de uma Taipan do Interior libera veneno suficiente para matar aproximadamente 100 humanos adultos. O veneno é uma arma biológica precisa, uma combinação de neurotoxinas que paralisam os músculos, procoagulantes que causam coagulação interna maciça, miotoxinas que destroem o tecido muscular e uma enzima chamada hialuronidase que acelera a disseminação de todas essas toxinas pelos tecidos do corpo simultaneamente. Uma única gota de veneno de Taipan do Interior é 50 vezes mais tóxica do que uma única gota de veneno de cobra indiana. É 10 vezes mais tóxica do que o veneno de uma cascavel. Eis o paradoxo que torna a Taipan do Interior notável de uma maneira diferente. Apesar de possuir o veneno mais letal de qualquer serpente na Terra, a Taipan do Interior não causou nenhuma morte humana confirmada na história registrada. A cobra vive nas planícies aluviais remotas e pouco povoadas de Queensland e da Austrália do Sul. É reclusa, evita o contato humano consistentemente e tem um temperamento que, para os padrões das cobras mais venenosas do mundo, é relativamente calmo. As pessoas que foram mordidas eram quase todas herpetólogas ou manipuladoras de cobras, pessoas que sabiam com o que estavam lidando e estavam próximas de atendimento de emergência e soro antiofídico. A Taipan do Interior é a cobra mais venenosa do planeta em termos químicos. Ela nos lembra que a toxicidade, por si só, não determina quantas pessoas uma cobra mata. Geografia, comportamento e acesso a tratamento são igualmente importantes. A mamba negra, África. A mamba negra é a serpente que melhor combina a extrema toxicidade do veneno com o comportamento, a velocidade e o alcance que de fato causam mortes em humanos. Encontrada em toda a África subsaariana, a mamba negra é a cobra terrestre mais rápida do mundo. Já foram registradas velocidades de até 20 km por hora em curtas distâncias. Ela pode atingir mais de 4 metros de comprimento, o que a torna a cobra venenosa mais longa da África. Seu nome não se refere à cor de sua pele, que varia de cinza a marrom escuro, mas sim à coloração preta no interior de sua boca, que ela exibe como um aviso antes de atacar. A mordida de uma mamba negra libera um veneno quase inteiramente neurotóxico. Ele paralisa o sistema nervoso de forma rápida e precisa. Sintomas neurológicos, como fala arrastada, pálpebras caídas e perda do controle muscular, podem começar em até 10 minutos após a mordida.
Sem o antídoto, a morte por insuficiência respiratória geralmente ocorre entre 7 e 15 horas. Em alguns casos documentados, ocorreu em até 30 minutos. Antes da disponibilidade do soro antiofídico, a picada da mamba negra tinha uma taxa de mortalidade próxima a 100%. Mesmo hoje, com o soro disponível em algumas partes de sua área de distribuição, a rapidez com que o veneno age significa que uma pessoa picada em uma área rural, longe de serviços de emergência, tem uma janela de sobrevivência muito estreita. A África não tem falta de cobras venenosas. A mamba negra se destaca de quase todas elas por causa do que combina: velocidade extrema, comprimento extremo, potência extrema e uma comprovada disposição para se manter firme e atacar repetidamente quando encurralada ou ameaçada. A víbora de escamas serrilhadas, África e Ásia. A víbora de escamas serrilhadas é, segundo as melhores estimativas de herpetólogos e toxicologistas, responsável por mais mortes humanas do que qualquer outra espécie de cobra no mundo. Não é a mais venenosa, não é a mais temida em termos de reputação, mas é a que mata mais pessoas. É também uma das menores serpentes desta lista. Os adultos, quando totalmente desenvolvidos, medem entre 30 e 90 centímetros. Não são grandes, não são rápidas para os padrões da mamba negra, não possuem a reputação temível que cruzou continentes. O que elas têm em comum é alcance, agressividade e um habitat que as coloca diretamente ao lado de populações humanas. A víbora de escamas serrilhadas vive em uma ampla faixa da África, Oriente Médio e Sul da Ásia, incluindo Índia, Paquistão, Sri Lanka e grandes partes do Oriente Médio e da Ásia Central. Essa área de distribuição abrange algumas das regiões mais densamente povoadas da Terra, incluindo áreas onde as pessoas andam descalças, dormem no chão e trabalham em campos e matagais que a víbora usa como abrigo. Quando ameaçada, a víbora de escamas serrilhadas não recua. Ela esfrega as escamas para produzir um som sibilante de aviso e, em seguida, ataca. Ela ataca cedo. Ela ataca mais de uma vez. Seu veneno é hemotóxico, o que significa que ataca a capacidade do sangue de coagular, causando hemorragias internas que podem continuar por dias. Uma pessoa que recebe uma intoxicação completa sem tratamento pode sangrar pelos olhos, gengivas e pele, à medida que o sistema de coagulação do corpo entra em colapso. O veneno em si não é o mais potente desta lista, mas a combinação de potência do veneno, extrema agressividade, propensão a morder, vasta distribuição geográfica e constante proximidade com grandes populações humanas rurais faz da víbora de escamas serrilhadas a serpente com o maior número de mortes registradas de qualquer espécie na Terra, a cobra-rei, no sul e sudeste da Ásia. A cobra real é a cobra venenosa mais longa do mundo. Os adultos geralmente atingem comprimentos de 4 metros. O maior indivíduo registrado com certeza media 5,85 metros. Ela é encontrada no sul e sudeste da Ásia, da Índia ao sul da China, Filipinas e Indonésia. Uma única mordida de uma cobra-rei pode injetar entre 200 e 500 miligramas de veneno. Essa quantidade de veneno contém neurotoxina suficiente para matar um elefante em 3 horas. A taxa de mortalidade por mordidas não tratadas em humanos é estimada entre 50% e 60%. Em casos de envenenamento grave, a pessoa pode morrer em 15 minutos. O que realmente diferencia a cobra real da maioria das grandes serpentes venenosas é a sua inteligência. Herpetólogos que estudaram a espécie de perto descrevem comportamentos cognitivos não tipicamente associados a serpentes. As cobras reais são as únicas serpentes no mundo conhecidas por construírem ninhos para seus ovos, e as fêmeas protegem esses ninhos de forma ativa e agressiva. Elas conseguem reconhecer indivíduos humanos com os quais já se depararam. Respondem ao manuseio repetido com redução do estresse ao longo do tempo, um comportamento associado à aprendizagem. Essa inteligência não os torna inofensivos. Ela faz com que sua imprevisibilidade seja um problema de outro tipo. Uma cobra-rei que decide que algo representa uma ameaça não reage da mesma forma que um animal mais simples. Ela rastreia, ela persegue, ela mantém sua resposta de ameaça mesmo após o primeiro encontro. As cobras-reis são também as únicas serpentes no mundo que caçam e comem regularmente outras serpentes,
incluindo outras espécies venenosas. Um encontro com uma cobra-rei perturbada enquanto se alimenta ou está aninhando é considerado um dos mais perigosos na vida selvagem do sul da Ásia. A víbora de Russell, Ásia Meridional. A víbora de Russell é uma das 4 serpentes conhecidas coletivamente na Índia como as 4 grandes. As 4 espécies responsáveis pela grande maioria das mortes por picada de cobra no sul da Ásia. Ela é encontrada em todo o subcontinente indiano, Sri Lanka, Bangladesh e em partes do Sudeste Asiático. A Índia registra aproximadamente 58 mil mortes por picada de cobra por ano. A víbora de Russell é responsável por mais dessas mortes do que qualquer outra espécie. O veneno da víbora de Russell é complexo e brutal. É hemotóxico, destruindo os glóbulos vermelhos e causando a perda da capacidade de coagulação do sangue. Uma pessoa mordida sem tratamento apresentará inchaço, hemorragia interna e falência progressiva de órgãos. Os rins são particularmente vulneráveis. A insuficiência renal aguda é uma consequência documentada de mordidas da víbora de Russell em pacientes que receberam o antídoto tardiamente. A mordida pode causar danos renais permanentes em sobreviventes, que necessitam de diálise pelo resto da vida. A área de distribuição da cobra é o principal fator de seu perigo. As víboras de Russell vivem em campos agrícolas, arrozais e nas periferias de assentamentos humanos. São noturnas e difíceis de enxergar em condições de pouca luz. Os agricultores que trabalham em campos alagados com os pés descalços ou minimamente protegidos estão entre as vítimas mais frequentes de suas picadas. Em algumas regiões do Sri Lanka e do sul da Índia, a víbora de Russell representa um risco ocupacional constante para qualquer pessoa que trabalhe na terra. Para as comunidades rurais agrícolas que compartilham o habitat da víbora de Russell, não existe distância segura. Não se trata de uma cobra encontrada por acaso na natureza. É uma vizinha que vive nos mesmos campos, ao longo dos mesmos caminhos e ao redor das mesmas construções que milhões de pessoas. A taipã costeira, Austrália. A taipã costeira é a prima maior e mais amplamente distribuída da taipã do interior. Ela vive ao longo das costas norte e nordeste da Austrália e em partes da Nova Guiné. Ao contrário de sua parente do interior, que evita o contato humano de forma consistente, a taipã costeira é muito mais provável de ser encontrada perto de assentamentos humanos, fazendas e plantações de cana-de-açúcar, onde caça roedores. O veneno da taipã costeira é o terceiro mais tóxico entre as serpentes terrestres do mundo, ficando atrás apenas da taipã do interior e da cobra marrom oriental. Uma mordida libera neurotoxinas que causam paralisia, juntamente com procoagulantes que desencadeiam a formação descontrolada de coágulos em todo o sistema vascular, um processo chamado coagulação intravascular disseminada, que paradoxalmente causa coagulação e sangramento simultâneos, à medida que os sistemas do corpo entram em colapso uns contra os outros. Antes do desenvolvimento do antiveneno na década de 1950, a mordida de uma taipã costeira era quase sempre fatal. A morte podia ocorrer em 30 minutos em casos de envenenamento grave. Com o antiveneno e o atendimento médico adequado, as taxas de sobrevivência melhoraram drasticamente, mas a presença da taipã costeira em áreas de atividade agrícola humana significa que os encontros não são raros. Ela não representa uma ameaça abstrata para as pessoas que trabalham em seu território. A taipã costeira também demonstra notável agressividade quando encurralada. Ela se ergue, achata a cabeça e ataca repetidamente sem grande provocação. Ao contrário de muitas serpentes que mordem como último recurso, a taipã costeira reage a ameaças percebidas com agressão direta e constante. Cobra marrom oriental, Austrália. A cobra marrom oriental é responsável por mais mortes por picada de cobra na Austrália do que qualquer outra espécie. Ela é a cobra mais mortal da Austrália, não por ser a mais venenosa em testes de laboratório, mas sim por causa de onde vive e de seu comportamento. A cobra marrom oriental habita as áreas mais densamente povoadas da Austrália. É comum nos estados do leste e do sul, em quintais de áreas suburbanas, fazendas, parques e matas que margeiam áreas residenciais.
É a cobra com maior probabilidade de ser encontrada por um australiano em seu dia a dia. O veneno da cobra marrom oriental é o segundo mais tóxico entre todas as serpentes terrestres do planeta. É neurotóxico e causa paralisia rápida. Brian Fry, pesquisador de venenos da Universidade de Queensland, descreveu a cobra marrom oriental em uma entrevista à ABC como a única serpente no mundo capaz de matar pessoas regularmente em menos de 15 minutos. A mordida inicial costuma ser indolor, o que pode levar as vítimas a subestimarem a gravidade do ocorrido. Os sintomas podem evoluir de leves a críticos com extrema rapidez. A cobra também é excepcionalmente rápida e altamente reativa. Ela não espera ser pisada, defende ativamente seu território. Quando ameaçada, ergue-se em forma de S e ataca várias vezes em rápida sucessão. Encontros com cobras marrons orientais perto de residências australianas são documentados regularmente. A combinação de distribuição urbana, extrema potência do veneno e comportamento defensivo agressivo faz da cobra marrom oriental a cobra mais perigosa para o australiano médio, a fera de lance, América Central e do Sul. A jararaca é a serpente responsável por mais mortes por picada de cobra na América Central e do Sul do que qualquer outra espécie. Ela é encontrada desde o sul do México, passando pela América Central e em grande parte da América do Sul, com densidade particularmente alta na Colômbia, Costa Rica e na bacia amazônica. É uma jararaca, o que significa que possui fossetas sensíveis ao calor no rosto que lhe permitem detectar presas de sangue quente na escuridão total. Ela caça à noite. Sua camuflagem é extremamente eficaz, misturando-se à serapilheira e ao solo da selva com um padrão que a torna quase impossível de ser vista ao nível do solo. Pessoas que caminham pela selva à noite pisam em jararacas sem sequer vê-las. Esse é o principal mecanismo da maioria das mordidas. O veneno é hemotóxico e extremamente destrutivo. Causa necrose tecidual maciça no local da picada. Membros mordidos pela jararaca e não tratados rapidamente podem desenvolver gangrena grave o suficiente para exigir amputação. O veneno também interfere na coagulação sanguínea em todo o corpo, causando hemorragia interna. Em áreas rurais, sem acesso rápido ao antiveneno, picadas não tratadas apresentam taxas de mortalidade muito altas. A jararaca também é conhecida por ser notavelmente agressiva, especialmente as fêmeas, que são maiores que os machos. Um jornalista que entrou no Darien Gap foi informado de que, se uma jararaca grande atacasse um membro do grupo, o antídoto que carregavam provavelmente seria insuficiente para neutralizar a quantidade de veneno de uma mordida completa. Essa avaliação não era sensacionalista. Era a realidade documentada da espécie na região. A víbora sopradora, África. A víbora sopradora é a serpente de maior importância médica na África. Ela é responsável por mais mortes por picada de cobra e lesões permanentes no continente africano do que qualquer outra espécie, incluindo a temida mamba negra. É uma víbora de corpo robusto encontrada em toda a África subsaariana, Marrocos e partes da Península Arábica. Habita uma vasta gama de ambientes, desde savanas e pradarias até encostas rochosas e bordas de florestas. É abundante na maior parte de sua área de distribuição. E sua característica mais perigosa é quase invisível até que seja tarde demais. A víbora sopradora se move muito pouco. É uma predadora de emboscada que confia em sua excelente camuflagem para permanecer imóvel na serapilheira, em trilhas e na grama, até que a presa se mova para dentro do alcance do ataque. Ao contrário da maioria das serpentes, que reagem à aproximação de passos se afastando, a víbora sopradora frequentemente não se move. Ela fica sentada, ela espera, e quando algo se aproxima o suficiente, ela ataca. O veneno é citotóxico e hemotóxico. Destrói o tecido agressivamente no local da picada. O inchaço começa em poucos minutos. Segue-se a necrose da pele e dos músculos. Picadas não tratadas podem resultar na perda do membro, à medida que a morte do tecido se espalha a partir do ponto da picada. A morte por envenenamento completo sem tratamento não é rara. A víbora sopradora é responsável por grande parte das mortes por picada de cobra na África, não por ser a mais agressiva, nem por seu veneno ser o mais tóxico, mas sim porque seu comportamento de emboscada
aliado à sua vasta distribuição e abundância, faz com que milhões de pessoas em toda a África vivam e trabalhem em territórios onde o risco de um encontro acidental é uma realidade diária. O boomslang, África. A boomslang é uma cobra arborícola encontrada em toda a África subsaariana. É relativamente esguia, atinge cerca de 1,5 metros de comprimento e passa a maior parte da vida em árvores e arbustos, onde sua coloração verde ou acastanhada proporciona camuflagem entre as folhas e os galhos. Não é a cobra mais temida da África em termos de reputação. Não é a maior nem a mais rápida, mas seu veneno, de uma forma específica e medicamente significativa, está entre os mais perigosos produzidos por qualquer cobra na Terra. O veneno da boomslang é uma potente hemotoxina. Ele impede a coagulação do sangue. Uma pessoa mordida por uma boomslang não sente os efeitos imediatamente. O veneno age lentamente, ao longo de horas ou até mesmo um dia inteiro. Nesse período, a mordida pode nem parecer particularmente grave. Não há inchaço imediato, nem dor intensa. A pessoa se sente por horas como se estivesse bem. Eles não estão bem. O que acontece dentro deles é um colapso progressivo de todo o sistema de coagulação sanguínea. Quando os sintomas graves aparecem, a hemorragia interna já está disseminada. A vítima começa a sangrar pelas gengivas, por perfurações na pele e pelas mucosas. Sem um antídoto específico, produzido apenas na África do Sul, o sangramento continua até a morte. A ação lenta do veneno da boomslang torna-o particularmente perigoso em casos documentados onde a vítima não foi imediatamente identificada como estando em perigo. O caso mais famoso envolveu o herpetólogo Carl Patterson Schmidt, que foi mordido por uma boomslang jovem no Museu de História Natural de Chicago em 1957. Ele manteve anotações detalhadas de seus sintomas ao longo do dia, acreditando que a mordida fosse leve. Ele morreu na manhã seguinte. Cobra indiana, sul da Ásia. A cobra indiana, também conhecida como cobra de óculos devido ao padrão em seu capuz, é uma das serpentes mais culturalmente proeminentes do mundo. É a serpente dos encantadores de serpentes, da mitologia e da iconografia religiosa em toda a Ásia Meridional. E é uma das serpentes mais mortais da Terra. A cobra indiana é uma das 4 grandes criaturas da Índia. Ela é encontrada em todo o subcontinente indiano e no sudeste asiático, vivendo em florestas, arrozais, planícies abertas e nas proximidades de assentamentos humanos. Ela caça roedores, o que significa que é atraída pelos mesmos locais onde os humanos armazenam alimentos, particularmente em comunidades agrícolas rurais. Seu veneno é neurotóxico, atacando o sistema nervoso e causando paralisia progressiva. Sem tratamento, a morte por insuficiência respiratória pode ocorrer em poucas horas. As taxas de envenenamento por picadas de cobra indiana são significativas, embora a espécie também apresente uma proporção relativamente alta de picadas secas, ou seja, picadas em que nenhum veneno é injetado, como forma de advertência. O que torna a cobra indiana particularmente mortal na prática é a sua alta densidade em áreas povoadas e o acesso limitado ao soro antiofídico em muitas das comunidades rurais que habita. Uma picada ocorrida em uma cidade, onde há um hospital por perto, é tratável com o tratamento adequado. A mesma picada, porém, em uma aldeia remota onde a clínica mais próxima fica a 2 horas de caminhada, representa uma situação muito mais grave. A cobra indiana mata milhares de pessoas todos os anos no sul da Ásia. Isso ocorre não por causa de seu veneno extremamente potente, mas sim por causa de seu habitat, da quantidade de pessoas que compartilham o mesmo espaço e da constante combinação de pobreza e distância que impede o acesso ao tratamento. A víbora do Gabão, África Central. A víbora do Gabão é a maior víbora do mundo em termos de massa corporal. Os adultos pesam até 10 quilos e atingem comprimentos de quase 2 metros. Elas vivem nas florestas tropicais e áreas arborizadas da África Central e Ocidental. A víbora Gabão detém 2 recordes entre as serpentes venenosas. Possui as presas mais longas de qualquer serpente na Terra, chegando a medir até 5 centímetros de comprimento. Além disso,
produz a maior quantidade de veneno por mordida, com registros de até 9 mililitros por mordida em indivíduos de grande porte. Para se ter uma ideia, a dose letal para um ser humano é uma fração de mililitro. O veneno é uma combinação de hemotoxinas e citotoxinas. O efeito imediato é a destruição catastrófica do tecido no local da picada, acompanhada de graves efeitos sistêmicos no sangue, coração e sistema nervoso. A dor é descrita como imediata e extrema. O inchaço começa em minutos e pode se espalhar rapidamente, abrangendo todo o membro. Sem o antídoto, a morte por colapso cardiovascular e falência de órgãos pode ocorrer em poucas horas. Graças ao seu comportamento, a víbora-gabão não é responsável pelo maior número de mortes humanas nesta lista. Ela se move lentamente, geralmente é dócil e raramente agressiva, a menos que seja seriamente provocada. A maioria das mordidas ocorre quando as pessoas pisam nela acidentalmente, o que é perfeitamente possível, dada a sua camuflagem extraordinariamente eficaz. Ela permanece imóvel no solo da floresta e em terrenos cobertos de folhas, parecendo exatamente com folhas e cascas mortas. Quando a víbora-gabão morde, ela o faz com toda a capacidade do maior sistema de injeção de veneno da Terra. Uma envenenação completa por um indivíduo de grande porte é considerada uma emergência médica da mais alta gravidade, Krait comum, sul da Ásia. A Krait comum é a última cobra desta lista e, em alguns aspectos, a mais silenciosamente devastadora de todas. Não é fisicamente imponente. Atinge cerca de 1,5 metros de comprimento, possui faixas pretas e brancas ou pretas e amarelas e um perfil relativamente esguio. É noturno e, durante o dia, geralmente é passivo, evitando confrontos. À noite, está entre as cobras mais perigosas do mundo para se encontrar em uma área habitada. A cobra Krait comum faz parte do grupo dos 4 grandes da Índia. Sua distribuição geográfica abrange o sul da Ásia, da Índia e Nepal, passando por Bangladesh e Sri Lanka até o sudeste asiático. Ela entra em residências à noite, principalmente durante e após a estação das monções, seguindo os pequenos lagartos e ratos de que se alimenta. Um número significativo de mordidas de cobra Krait ocorre dentro de casas, frequentemente quando uma pessoa se vira e pisa em uma cobra enquanto dorme. O veneno da Krait comum é extremamente neurotóxico, várias vezes mais potente que o da cobra. Causa paralisia muscular progressiva que começa lentamente e se torna completa. Os músculos respiratórios acabam por falhar. O que torna a Krait particularmente aterrorizante é a natureza de sua mordida. É quase indolor. A mordida inicial geralmente não acorda a pessoa que está dormindo. Quando os sintomas se tornam aparentes, normalmente várias horas depois, o envenenamento já está bastante avançado. Existe um padrão documentado de mortes por picada de Krait, em que a vítima é encontrada morta pela manhã, sem que ninguém na casa tenha ouvido ou visto nada. A pessoa foi dormir e não acordou, e a Krait já havia desaparecido pela manhã. Nas áreas rurais do sul da Ásia, onde dormir no chão é comum e a disponibilidade de soro antiofídico é inconsistente, a Krait comum é uma causa documentada e frequente de mortes que muitas vezes não são registradas. A cobra que mata silenciosamente, na escuridão, enquanto o mundo dorme. Essas 13 serpentes são encontradas em 6 continentes, em habitats que variam desde planícies aluviais remotas na Austrália até quintais urbanos na Índia e as selvas mais profundas da América Central e da África. Algumas delas matam porque seu veneno é o composto mais tóxico produzido por qualquer animal na Terra. Algumas matam porque vivem nos mesmos campos e casas que centenas de milhões de pessoas. Algumas matam porque são rápidas, agressivas e atacam antes que a pessoa perceba sua presença. E algumas matam porque são tão silenciosas e sutis que quando alguém se dá conta do que aconteceu, já é tarde demais para o tratamento. A Organização Mundial da Saúde estima que as picadas de cobra matam mais pessoas anualmente do que a maioria das doenças que recebem uma fração da atenção da mídia. A maioria dessas mortes é evitável com o soro antiofídico, que existe, mas não é acessível às pessoas que precisam dele. As cobras não são o problema a ser resolvido. São animais fazendo o que animais fazem. A distância entre uma pessoa e o antídoto que poderia salvá-la
É um problema que as decisões humanas poderiam mudar. Qual dessas cobras mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar explorando as realidades mais extremas e documentadas do mundo natural, assine o Parallel Facts. Vamos continuar.